E aí pessoal, mais um vídeo novo do canal Big Bang de Tudo. Então hoje a gente vai tratar a respeito da velocidade média, tá? O que seria velocidade média no mundo da física? Tá? Que é um dos assuntos que a gente precisa entender para desenvolver os cálculos ligados a movimentos. Então assim, a velocidade média, a velocidade em si, ela mede o quanto um objeto se desloca no intervalo de tempo, ou melhor, a rapidez com que ele se desloca. Tá? Então, se um objeto, uma partícula, ele se movimenta e ele percorre uma determinada distância, ele com essa determinada distância, ele também gasta tempo, um determinado intervalo de tempo. Então, velocidade, de um modo geral, a gente pode resumir como sendo o quociente entre o deslocamento feito pelo móvel dividido pelo tempo. Tá? Então, aqui a gente traz uma definição mais concreta do que essa velocidade média no intervalo de tempo, a rapidez de deslocamento do móvel. Então aqui eu trouxe aqui uma partícula que se movimenta para a direita, tá? Então aqui é a nossa reta das posições, e um dos argumentos que a gente entende também da física é que ele só está em movimento porque existe um referencial. Então esse móvel que está aqui, essa partícula se movimenta em relação a esse referencial zero que está aqui escrito na reta, tranquilo? Então, se a gente observar, a gente já tem uma distância, né, entre esse zero e a posição que esse móvel ocupa, esse intervalo de tempo, que é o T1, certo? Então, esse móvel, ele se movimenta para a direita, certo? Quando ele chega nesse ponto, a gente tem uma posição S2, que essa posição S2 já é uma posição, se a gente observar bem, muito maior do que ele ocupava antes em relação ao zero. Então a gente já tem uma posição inicial e uma posição final, e a distância com que ele também percorreu até chegar a esse S2, que é o tempo T2. Então assim, para a gente calcular quanto esse móvel andou, é fácil porque a gente só é subtrair a posição final menos a posição inicial. Então a gente tem esse intervalo de espaço percorrido pelo móvel. E com isso a gente sabe que nada se movimenta sem gastar tempo. A gente pode também calcular a variação do tempo, que é o tempo final, menos o tempo inicial. Então a nossa velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. Então será a nossa variação de posição, S2 menos S1, dividido pela variação de tempo, T2 menos T1, certo? Então assim, e qual é, professor Cássio, qual que é as unidades de velocidade que a gente conhece? Então as unidades, tá, de velocidade que a gente conhece, o que a gente usa diariamente, é o quilômetro por hora e metro por segundo. Se a gente quiser transformar, por exemplo, metro por segundo em quilômetro por hora, ou quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dar um exemplo aqui só para a gente ter uma ideia, de 72 km por hora, certo? Se eu quiser transformar em metro por segundo, eu divido por 3,6 e a gente vai ter essa velocidade igual a 20 metros por segundo, certo? Então, quilômetro por hora para metro por segundo eu divido por 3,6. E se a gente quiser converter, fazer o contrário, a gente multiplica por 3,6 e a gente vai ter a velocidade de 72 km por hora. Então aqui, de metro por segundo para km por hora, multiplica por 3,6. Tranquilo, gente? Certo? Então, veja só. Se a gente fosse resolver um exemplo comum diário, né, que a gente costuma lidar dia a dia. Uma pessoa, por exemplo, vai de casa para a escola. Essa pessoa vai de casa para a escola e ele percorre, por exemplo, a pessoa vai de casa para a escola, certo? Vai de casa para a escola e ele percorre aqui até chegar à escola, ele percorre aqui, vamos lá, 4 quilômetros, certo? Então, de onde ele saiu é igual a zero. Imagine que nesses 4 quilômetros ele gastou aí, sei lá, 1 hora de relógio. Então a gente vai ter que velocidade média é a variação de espaço dividido pela variação de tempo, certo?
que a variação de espaço é a posição final menos a inicial, e a variação de tempo é o tempo final menos a inicial. Então a nossa velocidade média vai ser a posição final, que é igual a 4, certo? Menos a posição inicial, que é igual a 0. E a gente tem um tempo, que ΔT vai ser tempo final, que é 1 hora, menos o tempo inicial, que é igual a 0. Então a gente vai ter que a velocidade média vai ser igual a 4 menos 0, que isso aqui dá 4 km, certo? E o menos 0 que vai dar 1 hora. Então 4 dividido por 1 vai dar 4 km por hora. Significa que essa pessoa ela vai percorrer 4 km em 1 hora com a velocidade que ele está indo até a escola. Viu, gente? Problema bem simples, uma aplicação bem simples aí a respeito de velocidade média. Tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.